Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira é dia de Ramsés. Mais um bloco de capítulos dessa coleção maravilhosa do Christian Jacques. Então, ficaram com saudades? Uma semaninha? Muito obrigada pelos comentários que vocês deixaram para mim nos vídeos anteriores. É uma delícia voltar a ler para vocês. E vamos com tudo, porque hoje tem mais 4 capítulos. Vamos começar? Todos preparados? Onde vocês estão? Tá frio? Tá calor? Como é que tá? O inverno já chegou com tudo ou não? Por aqui, tô só no chazinho de hortelã, hein? Vamos lá. Capítulo 13. Embora o sol já estivesse bem alto no céu, o palácio de Pi-Ramsés continuava mergulhado em profundo silêncio. É evidente que cada um executava suas tarefas, mas evitando o mínimo ruído. Dos cozinheiros às arrumadeiras, todos se deslocavam como sombras. A cólera de Ramsés aterrorizara a totalidade do pessoal. Os velhos servidores, que conheciam o monarca desde a juventude, nunca o tinham visto tão furioso. O poder de Sete manifestara-se com a violência de uma tempestade que deixava suas vítimas estupefatas. Ramsés estava com dor de dente. Pela primeira vez aos 55 anos, sentia-se diminuído por um sofrimento físico. Furioso com a mediocridade dos cuidados dispensados pelos dentistas do palácio, ordenara-lhes que desaparecessem da sua frente. Com exceção de Amene, ninguém sabia do outro motivo que alimentava a fúria do faraó. Hattusil retivera Acha na capital hitita, sob o pretexto de continuar as negociações. Não se trataria antes de fazer dele um refém? As esperanças da corte apenas depositavam-se numa única pessoa, o médico-chefe do reino. Se este não conseguisse aliviar a dor do monarca, o mau humor dele podia tornar-se pior. Apesar da dor, Ramsés continuava trabalhando com a única pessoa capaz de o suportar naquele momento, Amene, igualmente rabugento e que detestava as euforias dos cortesãos. Quando as pessoas trabalhavam, não precisavam ser amáveis. O fato de o rei ser desagradável não o impedia de tratar de assuntos urgentes. Hattusil está zombando do Egito, afirmou o faraó. Talvez procure uma porta de saída, optou Amene. A sua recusa é uma ofensa intolerável, mas será o imperador do Hatti a tomar a decisão de desencadear o novo conflito. Aquela raposa velha lançará a responsabilidade para cima de mim. A Acha fez o jogo com inteligência. Estou convencido de que Hattusil está perplexo. Engana-se. Ele é vingativo. Assim que Acha lhe mandar uma mensagem, ficaremos sabendo a verdade. Graças ao código que ele utiliza, Vossa Majestade saberá se ele negocia em liberdade ou se está prisioneiro. É evidente que está sendo retido contra sua vontade. Bateram discretamente na porta. Não quero ver ninguém, declarou o rei. Talvez seja o médico-chefe, objetou Amene indo abrir. No limiar da porta, o camareiro Mor morria de medo à simples ideia de incomodar o monarca. O médico-chefe chegou. Sua Majestade aceita recebê-lo? O camareiro Mor e Amene afastaram-se para dar passagem a uma bela moça, linda como uma aurora de primavera, como um lótus a desabrochar, assim como uma vaga cintilante no meio do Nilo.
Com os cabelos aloirados e um rosto muito puro de linhas suaves, possuía um olhar direto e pupilas azuis. No pescoço esbelto, um colar de lápis-lazuli. Nos pulsos e tornozelos, pulseiras de cornalina. O vestido de linho insinuava-lhe os seios firmes e redondos, ancas perfeitamente modeladas e pernas longas e esguias. Neferet, a bela, a perfeita, a completa. Que outro nome poderia ter? Até Amene, que não tinha tempo para se interessar por mulheres, criaturas volúveis e incapazes de se concentrarem durante horas num papiro técnico, teve que admitir que aquela teria podido rivalizar em beleza com Nefertari. Você demorou muito, queixou-se Ramsés. Lamento, Majestade. Estava na província para fazer uma intervenção cirúrgica que, espero, tenha salvo a vida de uma menina. Os seus colegas são uns imbecis e uns incapazes. A medicina é um misto de arte e ciência. Talvez lhes tenha faltado a perícia. Felizmente, o velho Dr. Pariamácorro está aposentado. Aqueles que ele não trata mais têm uma chance de serem salvos. Mas você está sofrendo. Não tenho tempo para sofrer, Neferet. Cure-me o mais depressa possível. Amene enrolou o papiro de contabilidade que acabava de mostrar a Ramsés, cumprimentou Neferet e voltou para o seu gabinete. O porta-sandálias do faraó não suportava nem os gritos de dor, nem a visão de sangue. Vossa Majestade consente em abrir a boca? Neferet observou o seu ilustre paciente. Antes de atingir a invejada categoria de médico generalista, estudar e praticar inúmeras especialidades, da odontologia à cirurgia, passando pela oftalmologia. Um dentista competente vai aliviá-lo da dor, Majestade. Será você e mais ninguém. Posso propor-lhe um especialista de mão muito segura. Será você, e imediatamente. É o seu posto que está em jogo. Venha comigo, Majestade. O centro de saúde do palácio era arejado e ensolarado. Nas paredes brancas, representações de plantas medicinais. O rei estava instalado numa confortável poltrona, com a cabeça inclinada para trás e a nuca apoiada em uma almofada. Para anestesia local, explicou Neferet, utilizarei um dos produtos fabricados por Setaol. Não sentirá nada. Qual é a natureza do meu mal? Uma cárie com complicações infecciosas, que provocou um abscesso, que vou drenar. Não será necessário extrair o dente. Farei uma obturação com uma mistura de resina com substâncias minerais. Para o outro dente afetado, eu o pulverizarei com um remédio específico, que, como costumamos dizer no nosso calão, engolirá o mal. Ocre medicinal, mel, pó de quartzito, fruto do sicômoro cortado, farinha de favas, cominhos, colossíntida, briônia, goma de acácia e suor do grateleiro são os ingredientes utilizados. Como consegue selecioná-los? Disponho de tratados de medicina escritos pelos sábios antigos, Majestade, e verifico a composição com o meu instrumento preferido. Entre o polegar e o indicador, Neferet segurava um fio de linho em que na ponta oscilava um pequeno pedaço de granito talhado em losango e que girava muito rapidamente sobre o remédio adequado. Você conhece a radiestesia como meu pai. Você também a conhece, Majestade. Não encontrou água no deserto? E não é tudo. Depois desta pequena cirurgia, você terá de tratar as gengivas, mastigando todos os dias uma pasta à base de briônia, zimbro, absinto,
fruto do sicômoro, incenso e ocre medicinal. Em caso de dor, beberá uma decocção à base de cascas de salgueiro. É um analgésico muito eficaz. Nota de rodapé: de onde provém a nossa moderna aspirina. Voltando ao texto. Tem alguma outra má notícia? Observando o seu pulso e o fundo do seu olho, concluo que é dotado de uma energia excepcional que lhe permitirá anular muitas doenças ainda no começo. Mas a sua velhice será acompanhada de reumatismo e terá de aceitá-lo. Espero morrer antes desse descalabro. Você é a encarnação da paz e da felicidade, majestade. O Egito deseja vê-lo atingindo uma idade avançada. Cuidar de você é um dever imperioso. A idade dos sábios não é 110 anos? Ptahhotep esperou atingi-los para então redigir as suas máximas. Ramsés sorriu. Só em olhar você e ouvi-la, a dor se esvai. É o efeito da anestesia, majestade. Está satisfeita com a minha política de saúde? Em breve, redigirei o meu relatório anual. No conjunto, a situação é satisfatória, mas nunca será demais desenvolver a higiene pública e privada. É graças a ela que o Egito permanece à margem das epidemias. O seu diretor da dupla casa de ouro e de prata não deve economizar na compra de produtos caros e raros que entram na composição dos remédios. Acabo de saber que não receberemos o fornecimento habitual de olíbano. Ora, eu não posso passar sem ele. Não se inquiete. As nossas reservas são abundantes. Estamos preparados, majestade? Em Kadesh, Ramsés não temera diante dos milhares de hititas enlouquecidos. Mas quando viu se aproximarem de sua boca os instrumentos de dentista, fechou os olhos. O carro de Ramsés corria com tal velocidade que Serramana tinha dificuldade em segui-lo. Desde que Neferet lhe dispensara cuidados de notável eficácia, o dinamismo do monarca redobrara. Só Amene, apesar de suas dores nas costas, conseguia acompanhar o ritmo de trabalho do soberano. Uma carta de acha codificada sossegara Ramsés. O chefe de sua diplomacia não estava prisioneiro, permanecendo em Ratus apenas para desenvolver negociações de duração indeterminada. Como Amene supusera, o imperador hitita receava lançar-se numa guerra de resultado incerto. Agora que a cheia se retirava do Baixo Egito, aquele fim de setembro, cujo doce calor era um bálsamo para o corpo, o carro do rei seguia ao longo de um canal que abastecia algumas aldeias. Ninguém, nem mesmo Amene, conhecia a natureza da missão urgente que Ramsés considerara ter de ser executada por ele próprio. Desde a morte de Shenar, o irmão mais velho do rei, e dos seus cúmplices, a segurança de Ramsés estava mais fácil de garantir. Mas a liberdade de manobra de Uri-Teshup inquietava o gigante sardo, que lamentava a intrepidez do monarca, que nem a idade atenuava. Ramsés deteve-se ao pé de uma árvore frondosa, à margem do canal, cujas folhas lanceoladas eram encantadoras. Venha ver Serramana. Segundo os arquivos da Casa da Vida, este é o mais velho salgueiro do Egito. De sua casca extrai-se uma substância anti-inflamatória com que fui tratado. Foi por isso que vim lhe agradecer. E farei ainda melhor. Com as minhas próprias mãos plantarei pés de salgueiros em Pi-Ramsés, junto dos lagos, e ordenarei que façam o mesmo no país inteiro. Os deuses e a natureza deram-nos tudo. Saibamos fazer frutificar os seus tesouros. Nenhuma outra terra, pensou o antigo pirata, teria conseguido criar um rei como este. Fim do capítulo 13.
Capítulo 14. Um vento gelado soprava no alto planalto da Anatólia. Em Ratusa, o outono assemelhava-se por vezes ao inverno. Acha não tinha do que se queixar da hospitalidade de Hattusil. A alimentação era conveniente, embora rústica, e as duas jovens hititas encarregadas de os distrair cumpriam sua tarefa com zelo e convicção. Mas o diplomata sentia a falta do Egito e de Ramsés. Acha desejava envelhecer à sombra do monarca a quem servira durante toda a sua vida e por quem aceitara com oculto entusiasmo enfrentar os piores perigos. O verdadeiro poder que fascinara o jovem Acha durante os seus estudos em Mênfis era Ramsés, que o possuía, e não Moisés, como acreditara durante um curto período. Moisés lutava pela aplicação de uma verdade revelada e definitiva. Ramsés construía, dia após dia, a verdade sobre uma civilização e um povo, porque oferecia os seus atos a Maat, ao invisível e ao princípio de vida. Tal como seus predecessores, Ramsés sabia que o que permanecia imóvel avançava para a morte. Assemelhava-se também a um músico capaz de tocar diversos instrumentos e de criar constantemente novas melodias com as mesmas notas de eternidade. Ramsés não fizera da potência que lhe fora legada pelos deuses um poder sobre os homens, mas sim um dever de retidão, e era essa fidelidade a Maat que não permitia que um faraó do Egito se tornasse um tirano. A sua função não consistia em escravizar os homens, mas, na verdade, libertá-los de si mesmos. Ver Ramsés reinar era como contemplar um escultor quando modelava o rosto de uma divindade. Enrolado num manto de lã vermelha e preta, idêntico ao que usara o seu falecido irmão, Hattusil entrou nos compartimentos postos à disposição do chefe da diplomacia egípcia. Está satisfeito com a minha hospitalidade, Acha? Com menos eu me contentaria, majestade. Este frio precoce não o afeta? Eu estaria mentindo se afirmasse o contrário. Nesta época, é tão agradável o tempo às margens do Nilo. Cada país tem as suas vantagens. Não gosta mais do Hatti? Quanto mais envelheço, majestade, mais caseiro me torno. Tenho uma boa notícia. Terminou a minha reflexão. Poderá pegar o caminho do Egito a partir de amanhã. Mas tenho também outra notícia. Não transigirei, e as minhas exigências são as mesmas. Minha filha deve tornar-se a grande esposa real de Ramsés. E se o faraó persistir em não aceitar? Hattusil ficou de costas para o egípcio. Ontem, convoquei os meus generais e lhes ordenei que preparassem as nossas tropas para o combate. Já que o meu irmão, o faraó, me pediu ferro, mandei fabricar em sua intenção uma arma única. O imperador voltou-se e retirou do bolso, embutido do seu manto, uma adaga de ferro, entregando a Acha. Uma maravilha, não é verdade? Leve e manejável ao máximo. É capaz de atravessar qualquer escudo. Mostrei a adaga aos meus generais e prometi-lhes que eu mesma iria retirar do cadáver de Ramsés, se ele recusar as minhas condições. O sol estava se pondo sobre o templo de Sete, o edifício mais estranho de Pi-Ramsés. O santuário onde residia o Senhor das perturbações cósmicas fora construído no local onde existira a capital dos Ixos usurpadores, odiados que haviam expulsado os primeiros reis da 18ª dinastia. Ramsés transformara aquele local nefasto num polo de energia positiva.
enfrentara Set e apoderara-se do seu poder. Era ali, no domínio interdito, onde apenas o filho de Sete ousava penetrar, que o faraó absorvia a força necessária para travar o próximo combate. Quando Ramsés saiu do templo, o filho mais novo, Merneptah, aproximou-se dele. Minha tarefa está cumprida, meu pai. Trabalhou depressa. Nenhuma caserna de Pi-Ramsés e Mênfis escapou às minhas investigações. Não estava acreditando muito nos relatórios dos oficiais superiores. Bem, fale francamente. Não, majestade. Por que, Merneptah? Observei-os. São uns acomodados, tão confiantes na paz que você instaurou que se esqueceram de organizar as verdadeiras manobras. Seguro de sua força, orgulhoso de suas vitórias passadas, o nosso exército está completamente adormecido. E quanto ao estado do nosso armamento? Em quantidade suficiente, mas de qualidade muitas vezes duvidosas. Os ferreiros trabalham devagar há anos e muitos carros precisam de revisões completas. Trate disto. Estou me arriscando a ferir susceptibilidades. Nossa, desculpa, gente. Não sabia ler essa palavra. Isso não tem importância quando o destino do Egito está em jogo. Comporte-se como um verdadeiro general-chefe. Reforme os oficiais ultrapassados. Nomeie homens firmes e seguros para os postos de mais responsabilidade. Torne a dar ao nosso exército o armamento de que ele precisa. Não volte a aparecer na minha frente, senão depois de ter cumprido essa missão. Merneptah inclinou-se perante o faraó e regressou ao quartel-general. Um pai deveria falar de outra forma a seu filho, mas Ramsés era o senhor das duas terras e Merneptah o seu provável sucessor. Izete a Bela perdera o sono. No entanto, conhecia a felicidade. Ver Ramsés todos os dias, trocar confidências com ele, estar ao seu lado durante os rituais e as cerimônias oficiais. E os seus 2 filhos, Ka e Merneptah, tinham carreiras brilhantes. Contudo, Izete a Bela estava cada vez mais triste e cada vez mais só, como se aquele excesso de felicidade a corroesse e a privasse de forças. A causa das suas noites em claro estava identificada. Nefertari fora a artesã da paz. Ela, Izete, estava se tornando sinônimo de conflito, tal como Helena, pivô da terrível guerra de Troia. Izete também surgiria, aos olhos do povo, como aquela que desencadearia um novo confronto entre o Egito e o Hatti. Sob as ordens de Merneptah, cuja autoridade os oficiais superiores não contestavam, Pi-Ramsés fora atacada por um acesso de febre militar. O treino intensivo e a produção de armas haviam sido retomados. A cabeleira da rainha inquietou-se. Quando a poderei maquiar, majestade? O rei já se levantou? Há muito tempo. Almoçaremos juntos? Preveniu o mordomo de Vossa Majestade de que ele trabalharia durante todo o dia com o vizir e os chefes das fortalezas de Camaã, chamados com urgências a Pi-Ramsés. Mande preparar a minha cadeira de transportadores. Majestade, ainda nem está penteada. Não lhe coloquei a peruca, não a maquilei. Saia. Para os 12 robustos rapazes que a conduziram do palácio ao gabinete de Amene, Izete a Bela era uma carga bem leve. Como a grande esposa real lhes pedira para se apressarem,
seriam beneficiados com um bônus e com um descanso suplementar. A rainha penetrou numa verdadeira colmeia. Os 20 escribas que compunham a pequena equipe de Amene tratavam de um considerável número de pastas e não dispunham de um segundo sequer para entrar na conversa. Precisavam ler, fazer resumos para o secretário particular do rei, escolher, arquivar, não permitir o mínimo estrago. Izete atravessou a sala de colunas. Alguns funcionários sequer levantaram os olhos. Quando entrou no gabinete de Amene, este mastigava uma fatia de pão com gordura de pato e redigia uma carta de repressão dirigida a um dos controladores dos celeiros. Espantado, o porta-sandálias de Ramsés ergueu-se. Majestade? Sente-se, Amene. Preciso falar com você. A rainha fechou a porta de madeira do gabinete e passou o ferrolho. O escriba sentiu-se pouco à vontade. O tanto que admirava Nefertari, detestava Izete, com quem já tivera alguns desentendimentos. Ao contrário do que lhe era habitual, a rainha não se apresentava como de costume, e sim com um olhar mortiço e rosto fatigado, que nenhuma maquiagem melhoraria. Preciso do seu auxílio, Amene. Não estou entendendo, Majestade. Deixe de fingir comigo. Eu sei muito bem que a corte ficaria aliviada se o faraó me repudiasse. Majestade? É isso mesmo, e nada posso fazer para mudar a situação. Então diga-me, você, que tudo sabe, o que pensa o povo? É muito delicado. Quero saber a verdade. Você é a grande esposa real, e nenhuma crítica lhe deve ser dirigida. Amene, Amene, a verdade. O escriba baixou os olhos como se estivesse concentrado em seus papiros. É preciso compreender o povo, Majestade, pois o povo habituou-se à paz. O povo amava Nefertari e não gosta de mim. Eis a verdade que está pretendendo esconder-me. São as circunstâncias. Fale com Ramsés. Diga-lhe que tenho consciência da gravidade da situação e que estou pronta a sacrificar-me para evitar um conflito. Ramsés já tomou a decisão. Insista com ele, Amene. Eu lhe suplico. O secretário particular do rei ficou convencido da sinceridade de Izete a Bela. Pela primeira vez, ela lhe pareceu digna de ser a rainha do Egito. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. Por que está adiando a sua volta ao Egito? Perguntou o imperador Hattusili a Acha. Porque ainda espero que reconsidere a sua decisão. Enrolado em seu tradicional manto de lã e com um gorro na cabeça, o senhor do Hatti temia as tempestades glaciais que varriam as muralhas da sua capital. Mesmo embrulhado em seu enorme manto, o chefe da diplomacia egípcia ressentia-se das agulhadas do frio. É impossível, Acha. Vai desencadear uma guerra inútil por causa de uma mulher? Troia serviu-nos de exemplo. Por que temos de ser escravos de uma loucura assassina? As rainhas devem dar vida e não morte. Os seus argumentos são excelentes, mas totalmente egípcios. O Hatti não me perdoaria se abrisse mão da minha decisão. Se recuar perante Ramsés, o meu trono balançará. Ninguém o está ameaçando. Se o meu comportamento humilhar o exército hitita, não viverei por muito tempo. Somos um povo guerreiro, Acha. O tirano que me substituiria seria pior do que eu. Pode ter certeza.
Ramsés faz questão de que o seu reinado seja duradouro, majestade. Posso crer em você? Dou-lhe a minha palavra, pelo que mais prezo, a vida de Ramsés. Os dois homens deram alguns passos pelo caminho da ronda que dominava a capital, pontilhada de torres de vigia. O exército estava espalhado por toda parte. Não está cansado de guerrear, majestade? Os soldados me aborrecem, mas sem eles o Rat desapareceria. O Egito não tem afeição pelo combate, prefere o amor e a construção de templos. A batalha de Kadesh já não pertence ao passado? Não me obrigue a dizer que teria gostado de nascer egípcio, acha. Qualquer novo conflito entre o Egito e o Rat seria um desastre, pois enfraqueceria os nossos dois países em benefício da Assíria. Aceite que a sua filha se torne a esposa diplomática de Ramsés e que Izete, a Bela, continue a ser a grande esposa real. Já não posso recuar, acha? O ministro dos Negócios Estrangeiros de Ramsés o Grande contemplou a cidade baixa, cujo coração era o templo do deus da tempestade e da deusa do sol. Os homens são animais perigosos e perversos. Acabarão por macular a terra e aniquilar a sua própria raça, quando mergulham num processo de destruição que eles próprios desencadearam. Nenhum argumento consegue fazê-los livrar-se dele. Qual a razão dessa obstinação em correr para a própria derrota? Continuou Asha. Porque as criaturas humanas se afastam cada vez mais dos deuses, respondeu Hattusil. Quando todos os laços forem cortados, não haverá senão fanáticos manipulados por tiranos que reinarão sobre um imenso formigueiro. É curioso, majestade. Está me obrigando a confessar que passei a vida lutando por Maat, pela harmonia entre o céu e a terra, como se todo o resto não tivesse passado de futilidades. Se assim não fosse, teria me tornado amigo de Ramsés? O vento tornou-se mais violento e o frio acentuou-se. Seria melhor entrarmos, acha? Situação demasiado estúpida, majestade. Também é a minha opinião, mas nada podemos fazer, nem você nem eu. Peçamos que as divindades do Rat do Egito sejam testemunhas da nossa boa-fé e façam um milagre. No cais do porto fluvial de Pi-Ramsés, fervilhava uma multidão eufórica. Naquele mesmo dia, vários barcos vindos de Mênfis, de Tebas e de outras cidades do sul haviam descarregado as suas mercadorias. O mercado local, em geral bastante movimentado, adquirira uma dimensão sem precedentes. Os locatários dos melhores lugares, entre os quais muitas mulheres peritas na arte do comércio, estavam decididos a conseguir enormes lucros. De mãos dadas, Uritexup e Tanit passeavam por entre as pessoas, observando os tecidos, as sandálias, as valiosas arcas de madeira e as outras maravilhas. Pi-Ramsés em peso comparecera ao encontro, e a bela Fenícia fazia esforço para sorrir às suas numerosas conhecidas, fascinadas pela virilidade do príncipe hitita. Com profunda satisfação, este notara que os guardas de Serra Mana já não o seguiam. Incomodar um honesto cidadão era delito, e Uritexup teria evidentemente apresentado queixa. Posso comprar? Implorou a Fenícia. Minha querida, você é completamente livre. Tanit lançou-se num frênese de compras que logo acalmaram o seu nervosismo.
De balcão em balcão, o casal acabou parando em frente ao de Raia. O comerciante sírio expunha taças de estanho, vasos esguios de alabastro e frascos de perfume em vidro colorido que as mulheres elegantes disputavam. Enquanto Tanit discutia energicamente os preços com um dos assistentes de Raia, este aproximou-se de Yuri Teshup. Excelentes notícias de Hattusa. As negociações conduzidas por Asha fracassaram. O imperador recusa-se a renunciar às suas exigências. As discussões estão definitivamente terminadas. Asha está de regresso ao Egito. A resposta de Hattusil a Ramsés é a de uma adaga de ferro que o imperador jurou retirar do cadáver do faraó, depois de o ter vencido. Yuri Teshup permaneceu silencioso durante alguns momentos. Esta noite, venha pessoalmente entregar os objetos que a minha mulher tiver comprado. O robusto Setaou cada dia se maravilhava mais. O que Lotus, a sua bela esposa Núbia, fazia para não envelhecer? Ciente de que não utilizava ungüentos nem pomadas, só a feitiçaria mantinha inato aquele poder de sedução ao qual o marido não era capaz de resistir. Com ela, o amor era um jogo delicioso de fantasias inesgotáveis. Setaou beijou os seios de Lotus. De repente, a Núbia contraiu-se. Não ouviu um ruído? É o seu coração que está batendo com mais força. O ardor de Setaou contagiou Lotus, que não pensou em mais nada, senão compartilhar aquele prazer embriagador. A visitante inesperada parou de repente. Ao entrar no laboratório, esperava que o casal estivesse ausente. Mas, quando se encontravam em Pi-Ramsés, Setaou e Lotus não se afastavam de bom grado dos recipientes contendo veneno de cobra real, cobra preta, serpente sopradora e serpente de chifres. Continuavam suas pesquisas em ligação com o médico-chefe do reino, na esperança de conseguirem novos remédios ou aperfeiçoar os antigos. Os banquetes e as cerimônias corriqueiras os aborreciam. Como era possível preferir intermináveis horas de conversas fúteis em vez do estudo daquelas substâncias que provocavam a morte, mas que também podiam salvar vidas? Suspiros e murmúrios acalmaram a visitante. Os dois amantes estavam muito ocupados para notarem a sua presença. Competia-lhe agora não cometer qualquer erro para, no mais absoluto silêncio, apoderar-se de um frasco de veneno. Mas qual escolher? Pergunta inútil. Não eram eficazes todos aqueles venenos? No estado bruto e sem tratamento, os seus efeitos eram terríveis. Deu um passo, outro passo e mais um terceiro. Os pés descalços deslizavam sobre as lajes. Mais 1 metro, e a intrusa estaria no centro daquele local proibido. De repente, ergueu-se um vulto. Aterrorizada, a mulher imobilizou-se. Na penumbra, identificou uma cobra real que se movimentava para frente e para trás. O medo foi tanto que a intrusa nem sequer gritava. O seu instinto rapidamente indicou-lhe que recuasse, bem devagar e com movimentos imperceptíveis. Teve a impressão de que a fuga demoraria horas. Entretanto, assim que ficou fora do alcance de seu olhar, a cobra guardiã voltou a adormecer. Amene começou a recontar os papiros. 42, um para cada província. Os resultados variariam em função do número de canais e de superfícies de água. Graças ao gigantesco lago construído pelos faraós do Império Médio, o Fayum, já bem dotado de numerosas espécies de árvores,
seria beneficiado. De acordo com as ordens de Ramsés, seriam plantados salgueiros em todo o Egito, e os laboratórios dos templos extrairiam de sua casca a substância analgésica que seria posta mais fartamente à disposição dos médicos. Esse aumento de trabalho provocara em Amene um acesso de fúria que os seus subordinados tiveram que suportar. Mas as ordens do faraó não eram para se discutir. Felizmente, o porta-sandálias do rei não tinha que se preocupar com preparativos de guerra. Merneptah desempenhava muito bem essa tarefa, não vindo queixar-se em seu gabinete. Com os braços carregados de papiros, Amene interceptou o caminho do monarca quando este se dirigia ao templo de Amon para celebrar os rituais da tarde. Majestade, poderia conceder-me um instante? Só se for um assunto urgente. Bem, não vou insistir. A sua manobra não foi improvisada. O que o está o preocupando? Izete a Bela veio consultar-me. Está se interessando pelos assuntos de Estado? Não, apenas não quer ser a causa de um conflito com o Hati. Devo confessar que a sua sinceridade me impressionou. Se o encanto de Izete está agindo sobre você, não estará o reino em perigo? É sério, Majestade. A grande esposa real receia realmente ser o motivo de uma nova guerra. Esse problema está resolvido, Amene. Se cedermos uma polegada de terreno aos hititas, todos os combates que travamos até agora terão sido inúteis. Repudiar uma grande esposa real seria abrir a porta à barbárie. Izete não tem qualquer responsabilidade neste drama. O único culpado é Hattusil. Fim do capítulo 15. Capítulo 16. Uma chuva gelada caía sobre Hattusa. A caravana do chefe da diplomacia egípcia estava pronta para partir. Elegante e majestosa no seu vestido vermelho de franjas, indiferente ao frio, a imperatriz veio cumprimentar Asha. O imperador está de cama, revelou. Nada de grave, espero. Um pouco de febre que em breve desaparecerá. Desejo-lhe um rápido restabelecimento, Majestade. O fracasso das negociações me entristece, confessou Puturrepa. Também a mim, Majestade. E se Ramsés terminasse cedendo? Não alimentemos ilusões. Nunca ouvi tão pessimista, Asha. Só nos restam duas esperanças. Um milagre e você própria. Você não poderia atenuar a intransigência do seu esposo? Até agora, fracassei, mas vou continuar insistindo. Majestade, queria lhe dizer que... Não tem importância. Continue, estou escutando. Não, realmente não tem importância. Como podia Asha confessar à imperatriz do Hati que, de todas as mulheres que havia conhecido, ela era a única que, com toda a sinceridade, ele queria ter tomado como esposa? Não, isso teria sido um imperdoável mau gosto. Asha fitou Puturrepa com insistência, como se quisesse gravar em seu íntimo a recordação daquele rosto inacessível. Em seguida, curvou-se à sua frente. Não parta tão triste, Asha. Tudo farei para evitar o pior. Também eu, Majestade. Quando a caravana iniciou a marcha para o sul, Asha não olhou para trás. Setaou sentia-se maravilhosamente bem. Saiu do quarto sem acordar Lotus, cujo corpo nu, tão perturbador, sempre lhe suscitava o desejo. Hesitou um instante e depois dirigiu-se para o laboratório. O veneno da serpente de chifres recolhidos na noite anterior devia ser tratado nesse dia. O trabalho de administrador de uma província núbia não fizera o encantador de serpentes esquecer as regras da profissão. Uma serviçal jovem, que trazia uma bandeja com frutos, estacou.
Assustada com o aspecto brutal de Setaol, não se atreveu a fugir. Aquele homem não era o mago que agarrava serpentes venenosas sem medo de que o mordessem? Tenho fome, menina. Vai buscar peixe seco, leite e pão fresco para mim. Trêmula, a moça obedeceu. Setaol saiu para o jardim e estendeu-se na relva para melhor se impregnar do sabor da terra. Comeu com apetite e, depois cantarolando uma música própria para ouvidos apurados, regressou à alameda do palácio, reservada às experiências. Faltava-lhe o traje habitual, a túnica de pele de antílope, cheia de antídotos contra as mordeduras de cobra. Era preciso utilizar aqueles produtos com prudência, porque o remédio podia revelar-se pior do que o mal. Graças à sua farmácia ambulante, Setaol era capaz de lutar contra grande número de doenças. Antes de tomar Lotus nos braços, havia colocado a túnica numa cadeira baixa. Não, havia se enganado. Fora em outro compartimento. Setaol inspecionou a antecâmara, uma pequena sala de colunas, a sala reservada do banho, as retretes. Tudo em vão. Última alternativa, o quarto de dormir. Sim, com certeza. Fora lá que deixara sua preciosa túnica. Lotus estava acordando. Setaol beijou-a ternamente nos seios. Diga-me, minha querida, onde colocou a minha túnica? Nunca toco nela. Nervoso, Setaol revistou o quarto inutilmente. Minha túnica desapareceu, concluiu. Serraman esperava que desta vez Ramsés o levasse consigo para enfrentar os hititas. Há muitos anos que o antigo pirata sentia vontade de abrir a garganta daqueles bárbaros da Anatólia e decepar-lhes as mãos para contá-las depois. Quando o rei travara a batalha de Kadesh, o gigante sardo recebera a ordem para permanecer em Pi-Ramsés e garantir a segurança da família real. Desde aquela data, formara guardas capazes de se encarregarem de tal tarefa, e hoje só sonhava em combater. Quando Setaol irrompeu na caserna onde o sardo se exercitava, este se surpreendeu. Os dois nem sempre haviam se entendido bem, mas aprenderam a apreciar-se um ao outro e sabiam-se ligados por um ponto em comum, a fidelidade a Ramsés. O antigo pirata deixou de bater no manequim de madeira que destruía-o aos murros. Algum aborrecimento, Setaol? Roubaram o meu bem mais precioso, a minha túnica medicinal. Tem alguma suspeita? Com certeza algum médico invejoso. O pior é que nem saberá servir-se dela. Pode explicar melhor? Infelizmente não. Alguém quis lhe pregar uma peça por ocupar demasiado lugar na Núbia. Não gostam muito de você lá na corte. Você tem que revistar o palácio, as vilas dos nobres, os gabinetes, os... Calma, Setaol. Vou colocar 2 homens no caso. Mas estamos em período de mobilização geral e a sua túnica não pode ter prioridade. Sabe quantas pessoas ela já salvou? Eu faço uma ideia, mas seria melhor você arranjar outra. É fácil dizer, mas eu já estava habituado àquela. Vamos, Setaol, não crie um problema e venha beber comigo. Depois iremos juntos ao melhor curtidor da cidade. Mais cedo ou mais tarde, é preciso mudar de pele. Quero saber quem foi o autor desse roubo. Ramsés leu o último relatório de Merneptah. Claro e conciso. O filho mais novo demonstrava uma grande lucidez. Quando Asha voltasse do Hati, o faraó iniciaria as últimas negociações com Hattusil. Contudo, o imperador não se deixaria iludir e, tal como o rei do Egito, aproveitaria tal período para preparar o seu exército para o combate. As tropas de elite egípcias estavam em melhor estado do que Ramsés supusera. Seria fácil contratar mercenários destemidos para acelerar a preparação dos jovens recrutas. Quanto ao armamento,
Rapidamente ficaria completo, graças à produção intensiva dos armeiros. Os oficiais nomeados por Merneptah, com o aval de Ramsés, comandariam soldados capazes de enfrentar vitoriosamente os hititas. Quando Ramsés se colocasse à frente do seu exército para marchar rumo ao norte, a certeza do triunfo incendiaria o coração dos seus regimentos. Hattusili fazia mal em renunciar à paz. Não só o Egito lutaria com ardor pela sua sobrevivência, como tomaria realmente a iniciativa para surpreender os guerreiros da Anatólia. Desta vez, Ramsés apoderar-se-ia da fortaleza de Kadesh. No entanto, uma ansiedade pouco comum apertava o coração do rei, como se não tivesse bem certeza de como manteria sua conduta. Nefertari já não estava ali para iluminar-lhe o caminho. Por isso, o monarca teria de consultar uma divindade. Ramsés ordenou a Serramana que preparasse um barco veloz para Hermópolis. Nota de rodapé. A cidade de Quemeno, a cidade dos 8 deuses criadores, foi denominada pelos gregos Hermópolis, a cidade de Hermes, sendo Hermes a designação grega de Thoth, que reinava sobre aquele local, a atual Ashmunein. Voltando ao texto. Quando o soberano ia pisar a passarela, Izete a Bela dirigiu-lhe uma súplica. Posso ir com você? Não, preciso estar só. Tem notícias de Asha? Em breve estará de volta. Conhece os meus sentimentos, majestades. Dê uma ordem e obedecerei. A felicidade do Egito é mais importante do que a minha. Agradeço-lhe, Izete, mas a felicidade desapareceria se o Egito se curvasse perante a injustiça. A vela branca afastou-se para o sul. Na orla do deserto, próximo da necrópole onde haviam sido embalsamados os grandes sacerdotes do deus Thoth, crescia uma imensa palmeira mediterrânea, muito mais alta do que as suas congêneres. Segundo a lenda, Thoth, o coração da luz divina e o senhor da língua sagrada, surgia ali para os fiéis que haviam preservado a sua boca de palavras inúteis. Ramsés sabia que o deus dos escribas era uma fonte fresca para os silenciosos, fonte essa que permanecia selada para os faladores. O rei meditou, portanto, um dia e uma noite junto à palmeira Dom, a fim de acalmar o fluxo tumultuoso de seus pensamentos. De madrugada, um grito fortíssimo saudou o nascimento do sol. A menos de 3 metros de Ramsés encontrava-se um macaco colossal, um babuíno de maxilar agressivo. O faraó sustentou seu olhar. Abra-me o caminho, Thoth, você que conhece os mistérios do céu e da terra. Você que revelou a regra aos deuses e aos homens, que modelou as palavras de poder. Faça com que eu siga o caminho justo, o caminho que será útil para o Egito. O babuíno ergueu-se nas patas traseiras, mais alto do que Ramsés. O animal levantou as patas da frente para o sol, em sinal de adoração. O rei imitou o seu gesto. Ele, cujos olhos suportavam a luz sem se queimarem. A voz de Thoth brotou do céu, da palmeira Dom e da garganta do babuíno. O faraó, então, recolheu-a no coração. Fim do capítulo 16. Fim da leitura de hoje, meus companheiros. Tô lendo em outro lugar hoje e o meu microfone tinha acabado a bateria, por isso que tem esse monte de cachorrinho latindo aqui em volta. É de manhã e a minha cachorra fica super eufórica pelas manhãs. Difícil controlar. Essa leitura demorou um pouquinho mais do que eu gostaria. Aliás, a gravação demorou um pouquinho mais do que eu gostaria. Mas isso não é problema. Voltamos a Ramsés e agora estamos nessa expectativa, nova guerra, o que vai acontecer? O que será que Ramsés
entendeu do significado do deus Thoth, o envio, né, do babuíno. Meu Deus, deuses, né? Bom, deixem aí suas impressões, suas sensações, os seus sentimentos e vamos continuar a leitura na semana que vem. Aguardo vocês. Um beijo. Tchau!